Boa noite. Estamos aqui. Somos 16. Deixa eu só ver se aparece. Ainda aprendendo a mexer com com essas abas imensas aqui. Vejamos. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou um pouco cansado. Então eu vou precisar que vocês me ajudem um pouco a subir o monte. Tá bem? O que é isso? Uma fruta? Uma pera. Pera é bom. Pera hidrata. Como é que vocês estão? Assim, na vida, etc. A quarentena tá bem, todos felizes, comendo bastante, assistindo bastante seriado? Sim? Nutella. Nutella é bom. Nutella é perfeito pra ficar em casa, né? Tem certeza que isso aí dá? Vamos lá. Como é que estamos com a leitura do texto? Aliás, vocês estão relendo, né? Naturalmente. Relendo e xingando já. Eu sinto um comichão, uma dor assim na orelha, às vezes, ao longo do dia. Eu imagino que seja quando vocês leem o texto. Tá tudo Vai bem? pra lá. Vocês querem falar alguma coisa? Difícil a parte do Gregório, tá? Antes da gente falar do Gregório, tem alguma coisa que vocês queiram comentar de ontem, que vocês repassaram, que vocês dormiram, sonharam com Santo Agostinho, falando da libido, do pecado? Ninguém? Não? Só eu? Tá. Eu também mandei para vocês os dois roteiros de aula. Vocês receberam? Sim? Tá. A minha ideia é fazer sempre um prévio, mais ou menos, já que a gente não tem matéria no quadro, e eu não acho. Eventualmente eu vou usar algum slide, mas é aquela coisa, né? Se eu pôr o slide eu falando com o slide, fica também. Não sei. Não sei até que ponto isso vai ser. Como? Achei que ficou sumindo. Não sei até que ponto isso vai ser bom. Mas, claro, alguns casos, sobretudo quando a gente vê que lê trechos de fonte histórica e tal, eu vou usar isso também. Mas, por enquanto, eu vou me apegar ao esquema desses roteiros, até porque eu acho que Cadu e Júnior, o microfone tá ligado. É uma forma de condensar o material. Claro que às vezes me custa um pouco montar isso, porque é diferente de eu passar a matéria no quadro, né? Obviamente que eu vou ter que estruturar de uma outra forma do que aqueles mínimos tópicos que eu colocava na lousa para vocês. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que a partir daqui, nas próximas semanas, a coisa vai entrar no eixo. E se Deus quiser, eu vou ficar mais descansado nesse esquema. Porque esse ano passado foi bem caótica, sabe? Apesar de a gente não ter tido aula, foi bem caótica. E na FESP está sendo ainda porque o pessoal está tentando se alinhar. E a orientação, e eu já adianto para vocês, é que todos os professores tenham que fazer esse formato, inclusive usando o próprio Zoom. Então, no final, foi bom a gente ter adiantado. Eu não sei se eles vão adquirir algum tipo de pacote da plataforma para que a gente não tenha essas interrupções, que eu gostaria muito. Mas, de toda maneira, segue já um padrão e acho que é mais fácil para todo mundo, né? Bem, meus caros, também a questão da Classroom. Vocês conseguiram se cadastrar lá? Eu vi que aumentou o número de associados de ontem para hoje. Tá? Eu peço que quem não fez, faça. Ainda falta ter umas solicitações pendentes. Quem também tiver problema com o e-mail, contate a mim ou a colega de vocês, a representante, e a gente resolve essa questão. Nossa, quantos... Eu preciso olhar mais atenção a esses comentários. Vocês, quando eu vejo, tem um monte de coisa que eu ler. Gregório, tá? Gregório é o sofrimento de vocês, tá? Que mais? Cadu e Júnior, eu acho que deveria mesmo. Ok. Não, sem dúvida, não dá para ficar passando matéria só com trabalho. Isso, na verdade, eu falei antes de suspenderem a aula. Eu falei, mas não foi ninguém só me olhar aquela cara, assim, como ser chato, né? O que aconteceu? Foi feito exatamente aquilo que eu falei. Mas, enfim. Mas tem que ser. Não vai ter outro jeito. Isso não é opcional.
A gente tem que se adaptar, aprender a ter que usar a tecnologia, sofrer com ela, mas não é opcional. Voltando ao nosso problema, ao nosso imbróglio do texto. Na aula passada, que eu achei bastante produtivo, assim, eu fiquei bem feliz, nós, até acho que o formato de trabalhar com texto, claro, com a leitura prévia dele, vocês gostaram desse formato? Porque assim, quando vocês leem uma coisa, vocês vêm com dúvidas ou não com dúvidas, ou com opiniões, corrigir essas opiniões, trocar essas opiniões, mudar de ideia, as minhas inclusive, eu acho que é muito mais produtivo, sabe? Seminários. Desculpe, alguém perguntou de seminários. As avaliações é um outro pepino, tá? A gente está resolvendo por vez. Não sei. Eu faria, sem nenhum problema, esse formato de trabalhos, porque eu acho que eu preciso de nota para forçar vocês a ler os textos, isso é um fato, né? Então, usando as notas, atribuir a nota. Por exemplo, tem professor que só faz trabalho presencial, já fazia isso antes. Então, por mim, eu manteria esse esquema de atribuir, mas o que dá para fazer, na verdade acontece, o próprio AVA tem um dispositivo que permite que vocês façam prova em tempo, digamos, real, e aí ele conta, né? Ele abre lá, você entra no AVA, abre uma conta, e ele dá um tempo X para você fazer as respostas. Muito vestibular online, por exemplo, é feito assim. Então, isso seria a solução mais, digamos, evidente, né? Mas como eu não faço prova de X, e vocês não vão escrever rapidinho lá um texto, né? Eu não acho que seja muito vantajoso para o meu caso, para minha experiência. Eu preferiria manter isso. Mas assim, a gente tem tempo, a gente pode mudar de ideia, a gente pode ver o que é melhor. Vamos fazer esse, eu quero ver como é que saem os trabalhos de vocês, o quanto que vocês me xingam enquanto vocês fazem, e aí a gente e aí a gente passa para a próxima etapa, tá bom? A questão de seminário, eu cheguei a comentar de fazer seminário, eu não me lembro de comentar seminário com vocês. Eu falei? Alguém? Faz assim comigo. Eu não falei, né? Eu comentei? Sério? Tem certeza que fui eu, não era outra pessoa? Professor, está me ouvindo? Tô. Na primeira semana de aula, o professor comentou que durante a matéria, né, teria avaliação escrita em sala de aula, avaliação com consulta em material, e também poderia trabalhar com um formato de seminário, que era um formato que o professor gostava de trabalhar. Ok, eu poderia, esse é o condicional. Poderíamos tentar, mas assim, o seminário existe com um propósito, fazer vocês falar. A partir do momento que vocês falam, e assim, eu falo assim, honestamente, eu estou satisfeito com o nível de interação de vocês. O seminário já não faz tanta questão. Eu preciso de duas coisas, que vocês falem e que vocês leiam o que eu peço para vocês lerem. Se eu tenho isso, eu estou super feliz. Assim, o resto é dispensável. E aí, o próprio modelo de avaliação, ele é flexível, porque, enfim, eu acho... Ok, ótimo, tá? Então, vamos terminar esse meu trabalho, eu vou ler os resultados, tá? E aí a gente volta a ter essa conversa. Voltando, então, para Vaca Fria, né? O texto, no caso, do Michel Senelat. Nós tínhamos parado no Santo Agostinho, né? O grande e polêmico Santo Agostinho. E até pelo que eu me lembro, a discussão que nós havíamos engatado era toda a ideia de carne corrompida e principalmente uma viragem no conceito que ele dá de livre-arbítrio, né? Eu até gosto dos títulos que ele dava, qual que era a parte do título aqui do Santo Agostinho? A virada agostiniana, a revolta da carne. Parece título da sessão da tarde, não parece? Essa revolta da carne é, digamos, uma mudança de mentalidade, de paradigma, que é colocado pelo Santo Agostinho como cerne do problema da obediência. Porque a obediência humana é necessária, sempre visando a uma ideia de paz e estabilidade social, porque sem essa obediência, o homem não é livre. E aí o paradoxo, né? Porque no nosso conceito moderno,
E eu chamo a atenção porque é natural a gente fazer essa transposição de uma forma de pensar atual, moderna. Quando eu falo moderna, é moderna, modernidade, pós-Revolução Francesa, sobretudo, uma visão liberal de sociedade, o sujeito que é responsável pelas suas ações, que é senhor de si. Esse é o nosso paradigma filosófico. Então, quando a gente olha para a história, a gente tende sempre a transpor isso. E é que começam os problemas. Pensar a história, entender a história é um exercício de empatia, porque a gente tem que tentar, nunca consegue de todo, a gente tem que tentar se desfazer um pouco dessas preconcepções nossas, individualistas sobretudo, e pensar como é que o sujeito, o homem e a mulher na antiguidade, na Idade Média, etc., pensavam sua própria noção de liberdade, ou como pensavam para ele. Né? Então, quando a gente lê esses textos, sou estranho, pelo menos, que o Santo Agostinho proponha, ainda que ele embase isso numa interpretação dele a partir das Escrituras, mas como o Santo Agostinho proponha que ser livre é estar inserido numa estrutura de obediência. Né? Porque ser livre é ser livre. Ser livre é poder fazer o que eu quero, sem ter que alguém que ou pôr uma arma na minha cabeça, uma adaga nas costas, me cutucando para falar, vai para lá. Né? Mas a própria ideia do Estado, o primado do Estado, ele é baseado no uso da violência, que se torna legítimo a partir de um momento, é a famosa definição do Max Weber, o Estado tem o monopólio da violência legítima. Né? Então, o uso dessa violência, monopolizado pelo Estado, tem toda uma história, sobretudo, das suas ideias, dos seus experimentos. E se a gente for pensar com as devidas proporções, se a gente for pensar do Santo Agostinho até pelo menos o Thomas Hobbes, e todo mundo lembra dele, né? Ele famoso que cunhou termos como a luta de todos contra todos, ou que diz que o homem é o lobo do homem. É uma perspectiva que nós temos que convir não muito otimista sobre o homem. O homem ele não lida muito bem com a sua própria liberdade. É uma visão da natureza humana que entende que o homem só é produtivo, só é razoável, só é, inclusive, racional, e aí começam os paradoxos, se for submetido a uma autoridade soberana. Claro que do Thomas Hobbes para o Santo Agostinho, com mais de 1000 anos de diferença entre um e outro, nós temos grandes saltos. Né? O próprio papel da religião é um deles, e a própria ideia da soberania. Qual é o papel do príncipe nisso tudo? Thomas Hobbes, por questões do seu próprio contexto, vai ser muito mais favorável à necessidade do príncipe, e o Agostinho não vai ser tão, digamos, não vai ser tão preocupado em sustentar um poder autoritário. Mas ele vê que sim, é importante que exista esse poder. No entanto, esse poder que é responsável pelo disciplinamento, pela instauração da ordem, como eu falei, pela manutenção da paz, um dos principais fundamentos, e isso se mantém por toda a Idade Média, do poder soberano do príncipe, é que ele é responsável pela manutenção da paz. Tá? E essa paz, como eu disse, não é qualquer paz. É a paz que permite aos homens o seu próprio desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. E, consequentemente, a partir desse desenvolvimento, nós chegamos, de fato, a um patamar de evolução. E quando eu falo evolução, isso é uma outra crença comum que nós herdamos dessa, digamos, história dos tempos, é que o mundo está destinado a evoluir. Por quê? Porque é projeto de Deus que o mundo evolua. Então, existe toda uma narrativa que o próprio Evangelho conta. Então, desde a fundação do mundo no Gênesis até o Apocalipse, existe uma série de etapas que a humanidade tem que passar. Ela tem que passar para atingir esse estágio de maturação, até que finalmente a história da humanidade se complete. E essa visão da história é justamente isso. A história como uma narrativa de eventos que se desencadeiam até chegar, e de fato, em novos estágios, em novas etapas. É muito interessante que se a gente for comparar essa visão que os antigos tinham da história e, de certa forma, a visão que o Kant, o Hegel, o próprio Marx têm da história, elas não são tão diferentes.
Nós continuamos ainda a compor a história, primeiro com a ideia de evolução, não é? O que às vezes meio que entra em colapso quando a gente vê certas coisas acontecendo. Fala, esse é o resultado da evolução? Isso é o homem evoluído? Mas a própria ideia de que o Hegel falava muito isso. Ele vai recuperar uma narrativa antiga, e o Santo Agostinho tem uma importância fundamental, em dizer que o homem evolui na medida em que ele encontra a sua liberdade. Então, cada etapa da história é como se o homem fosse cada vez se tornando mais evoluído, porque ele está mais próximo da sua liberdade. E como é que se manifesta essa liberdade? Essa liberdade se manifesta pelo uso da razão, tá? Então é como se de alguma forma ele fosse sendo enobrecido. É como se ele fosse sendo o quê? Aprimorado. Então a nossa ideia de liberdade aqui está ligada... Perdão, passa muito carro aqui, ó, essa rua é terrível. E não tem para onde escapar nesse apartamento, porque todo lugar vai ter esse barulho. Só se for no banheiro. Eu vou pensar nisso na próxima aula. Desculpe a piada. Mas a liberdade, portanto, é uma espécie de consequência natural da história. E esse que é o curioso, né? Então, depois, lá na Idade Média, lá no século XIII e XIV, essa ideia vai voltar à tona para poder explicar, inclusive, as idades do mundo, as eras do mundo, né? Um abade muito famoso, Joaquim de Fiori, que depois foi considerado herético, um concílio depois, vai dizer que o mundo é dividido em 3 etapas. Escreve isso lá no século XIII. Então ele vai falar, vai ler, por exemplo, o período da lei mosaica, como a Era do Pai, que era uma era mais dura, em que o humano era mais áspero, quase primitivo, e por isso ele precisava de uma lei igualmente primitiva. A Era do Filho, que era abrandada justamente pelo próprio sacrifício de Jesus no altar, e que redime a humanidade daquela situação de semi-servidão, de uma lei dura, e agora eles podem receber uma lei mais branda. E essa lei mais branda é justamente por quê? Porque o homem atingiu um outro nível de liberdade. Ele tem uma consciência da sua liberdade. E essa liberdade se dá no uso da sua razão, da sua racionalidade. E finalmente, vai dizer lá o nosso Joaquim de Fiori, isso lá no século XIII, eu estou só fazendo uma reflexão. Ele vai falar que agora tem uma nova etapa, e essa nova etapa seria a idade do espírito. Então, né? Nós temos a trindade aqui, faz todo sentido dentro de uma mentalidade que lida com essas coordenadas e convence. E essa idade do espírito agora ela é marcada por um outro nível de maturidade intelectual do homem. Então, o espírito, né, é o próprio Espírito Santo que concede, que, digamos, enobrece o homem a um outro nível de autonomia. E aí, claro, vão ter interpretações também de consequências políticas. Porque depois vão dizer que no futuro, essa sociedade que se inaugurará na época do espírito, ela será mais equânime, será mais igualitária, a necessidade das hierarquias sociais vão desaparecer. Eles vão, inclusive, profetizar que no futuro não vão ter mais reis, que as sociedades vão se organizar em comunidades, quase como comunidades, como as comunidades italianas, comunas italianas que existiam nessa época, porque elas eram subordinadas ao imperador, a um príncipe, mas no fundo elas tinham autogoverno. Então eles vão idealizar esse modelo político e vão dizer, olha, o homem agora ele amadureceu de tal forma que ele é capaz, não só no plano espiritual, mas também no plano cívico, de se autogovernar. E claro que vocês podem imaginar, os reis em questão, os príncipes em questão, não vão olhar com tão bons olhos esse tipo de profecia. Mas ela, de fato, espoca por muito tempo. Depois os franciscanos, umas polêmicas que eu não vou entrar agora, vão acabar absorvendo essas ideologias e vão continuar repetindo por muito tempo essas visões de futuro, onde o próprio regime político da sociedade medieval vai mudar. Mas claro, a gente está falando aqui de pelo menos 1000 anos de história entre o nosso Santo Agostinho e essa nova visão pregada sobretudo pelos espirituais e pelos joaquimitas no século XIII. Antes disso acontecer, nós temos um problema que
se mostra mais claramente, para além de toda essa questão da autoridade, da subordinação à autoridade, nesse ponto de passagem que é representado pelo nosso colega aqui, o Gregório Magno, certo? E eu vou chamar a atenção de novo um fator. Eu falei ontem, comentando ontem com a Carolina, que não é a mesma coisa do Kant, mas sim, perdão, só uma pausa, a Carolina fez uma pergunta. Não é a mesma coisa que a minoridade que o Kant falava, porque ele vai tentar explicar isso em outros parâmetros, tá? Mas, se a gente fizer alguns exercícios de desconstrução, uns vão falar que, na verdade, a filosofia iluminista, ela não rompe totalmente com o pensamento pré-iluminista, tá? Mas isso é discussão de um debate filosófico tão profundo e tão polêmico que eu não vou entrar nele. Mas a estrutura do pensamento e dizer que o homem evolui, que existe um conceito de liberdade, tem muitos paralelos. Mas eu só vou falar paralelos, falar que é a mesma coisa, jamais. Voltando aqui, o que é o nosso conceito de liberdade deixado pelo Santo Agostinho e entrando em transição no Gregório? Porque, olhem as datas de novo, né? Vocês têm lá aquele negocinho que eu passei para vocês. Na aula 7 eu coloquei as datas, sempre as datas, né? Então nós temos o João Crisóstomo, que vive entre 347 a 407, o Pelágio da Bretanha, 350 a 423, e o Santo Agostinho, que supõe-se nasceu em 354 e morreu em 430. Eles são mais ou menos contemporâneos. O João Crisóstomo é um pouquinho mais velho, mas não muito, né? Claro, supondo que essas datas sejam, sobretudo, as de nascimento. Ninguém sabe quando a pessoa nasceu. A gente tenta fazer uns cálculos, mas as pessoas não guardavam. Elas não diziam, eu tenho tantos anos hoje. Não comemorava aniversário. É uma concepção diferente. Mas eles estavam mais ou menos contemporâneos. Inclusive, né, o Pelágio e o Agostinho não eram bem amigos. Eles escreveram um contra o outro. Houve uma grande polêmica, né? Porque, sobretudo, baseado nessa questão da liberdade. Porque o Pelágio defendia uma coisa e o Agostinho defendia outra. Agora, quando nós passamos desses autores aqui do final do século IV, começo do século V, quando nós chegamos no Gregório, nós já estamos em 540, com a morte dele em 604. Ou seja, ele viveu na segunda metade do século VI. Então, nós são 2 séculos de diferença. E isso não pode ser menosprezado. Porque é óbvio que o cenário político, social, institucional havia mudado completamente. Nessa época, o autor até coloca uma breve biografia, fala que ele foi para Constantinopla, que ele voltou, que ele era da Sicília, etc. Mas ele, quando digamos, entronizado como bispo de Roma, lembrando que o bispo de Roma não vai ter a primazia da figura do Papa, que é uma primazia que se impõe um pouco depois. Ela tem um prestígio justamente para aquilo que ela representa, mas a ideia do Papa enquanto papado e que concentra esse poder, ele é apenas um bispado entre os tantos outros bispados que havia na Antiguidade. Agora, o que era Roma nessa época? Roma havia já sido saqueada pelos visigodos, o famoso saque de Alarico, o rei visigodo. O último imperador romano, que era um menino, e que na verdade estava ali, né? Ele foi facilmente removido do trono. Ironicamente, chamava Rômulo Augusto. O último imperador ocidental cai. Temos ainda, nunca se esqueçam, o Império Oriental está vivo e forte lá em Bizâncio. Mas são outros mundos. É um império que não é mais romano, aquele oriental é grego, sobretudo. Enquanto romano, o que virou? Virou ruína. A própria cidade de Roma, nessa época, a parte, digamos, o núcleo forense da cidade se perde. O Coliseu, que ficava um pouco mais ou menos naquela região, é abandonado. Inclusive, o próprio Gregório é um dos que vai sugerir que se remova o mármore do Coliseu para fazer casa. Uns já, eu não sei se é mais ou menos nessa época, um pouco depois, que se instala uma espécie de monastério dentro do Coliseu. Porque aquilo é um entulho de mármore abandonado.
tá? Então, e percebam, uma cidade que cresce tanto, que tem a dimensão tão grande dos seus prédios públicos, e de repente ela murcha, a população diminui, tá? E essa população abandonada, que foge, que é atacada, os vários fluxos de povoações germânicas, eu vou falar disso depois, porque nós estamos assistindo do século III até o século VI, VII, a entrada de grupos germânicos que não estavam na Europa no período do Império Romano. Então alguns vão dizer que eles são responsáveis pela queda do Império Ocidental, outros vão dizer que o Império Ocidental já tinha acabado antes dos bárbaros entrarem. O fato é que o resto, o último vestígio de poder político imperial se apaga. E o que fica no lugar? A igreja. A igreja havia conservado a própria estrutura administrativa, aquilo que eu comentei antes, a própria malha de paróquias, de bispados, etc., ela reproduzia a estrutura provincial romana. E é ela que subsiste. Às vezes fazendo acordos com os povos novos que chegam, às vezes sendo submetida a taxações, e pouco a pouco com uma capacidade, inclusive, de absorver esses novos estrangeiros, né? Pouco a pouco, esses povos germânicos também vão se convertendo ao cristianismo. Inclusive, e isso acaba ajudando a que esses povos, de alguma forma, se organizem. Porque eles, ao contrário dos romanos, são sumamente tribais. Eles são grandes grupos étnicos que se reconhecem como irmãos, parentes uns dos outros, mas a sua organização política ela é muito tribal. Ele não tem um rei, no sentido que a gente entende. Eles elegem um rei para uma batalha, 2, 3, acabou. Cada um volta para o seu, cada um tem a sua própria elite local, cada um tem os seus guerreiros, cada um tem os seus interesses. Eles não têm a ideia de ter um rei lá longe a quem eles obedecem. Isso é uma coisa completamente fora do horizonte germânico. Tá? E aí que vem, né, o próprio... No meio disso tudo, o nosso Gregório Magno está ali. Ele próprio, de alguma forma, tendo que defender o pouco que resta da jurisdição romana. E quando eu falo jurisdição romana, não é mais a Itália, não é mais o Império. É a cidade de Roma. E um pouquinho em volta. Então, é de fato um pequeno domínio encravado entre os seus vizinhos agora, né? Porque esses bárbaros germânicos entraram ali. Então, por exemplo, no sul estão os lombardos, ou longobardos, se preferirem, que dão inclusive o nome da região da Lombardia, da Itália. Esses longobardos, eles são germânicos, eles não são itálicos. E eles ficam ali, incomodam o bispo de Roma. Mesmo depois, quando eles se convertem ao cristianismo, eles não se tornam exatamente amigos do bispo de Roma. E isso vai ser um eterno problema. Um pouco mais tarde depois, aí a gente está falando do século VII em diante, mas aí vão entrar os árabes, porque os muçulmanos vão conquistar o sul da península. Então, a Itália é, na verdade, uma zona de passagem de vários povos de origens diferentes. Tá? O que até às vezes eu brinco, porque quando a gente para pensar na aversão que certos discursos nacionalistas da Itália hoje têm em relação ao estrangeiro, ao outro, e enaltecendo uma espécie de identidade pura do ser italiano, não existe esse negócio. A Itália é a coisa mais misturada que se possa imaginar, tem de tudo naquele lugar, de tudo. Né? No entanto, é só um exercício histórico de olhar para um passado nem tão remoto assim e ver que, na verdade, eles têm todos esses elementos étnicos, inclusive da Ásia ali. Né? Isso é a Itália. E o Papa sobrevive. O Papa não conta com um apoio efetivo do imperador bizantino. O imperador bizantino está lá em Bizâncio. De tempos em tempos ele vai organizar algum tipo de campanha militar, tentar recuperar os territórios perdidos. Ele reconquista alguns, ele pega uma parte da Sicília, ele pega uma parte Ah, meu Deus, não é Trento, um pouco mais, já me vem. Inclusive é até interessante porque tem algumas igrejas hoje na Itália que são praticamente bizantinas. E ele mantém, Milão por um tempo vai ser reanexado ao Império Bizantino, lá no norte. Então, existem tentativas de recuperar a Itália,
mas a Itália nunca é de fato recuperada. Então, o Papa, ele se torna o quê, no final das contas? Ele se torna um administrador. Ele tem que lidar com um aspecto prático de administrar o próprio espaço da urbe romana. E essa é a principal questão aqui. Então ele não vai ter o refinamento filosófico que tinha, por exemplo, o Crisóstomo e o Santo Agostinho. E ele nem está preocupado com isso. Ele está preocupado em resolver uma questão muito pontual, que é de como um sacerdote deve agir também como um administrador, né? Como dono, se se pode usar esse termo, da sua própria jurisdição. Então ele vai pensar em competências, em que ponto ele age como magistrado em algumas situações. Perdão, agora que eu vi a sua questão, já retomo. Ele vai agir de fato como um governante civil. Só que aqui se coloca um problema. Em que ponto esse ser um governante civil se distingue de ser um governante qualquer? Porque a discussão trazida lá atrás pelo Santo Agostinho se dilui agora, porque não há tanto sentido em explicar o papel de um príncipe quando, nessa visão mais pragmática, se pode dizer, do Gregório Magno, o sacerdote pode de fato ocupar as duas. E ele faz uma outra coisa curiosa, isso tem mais a ver não tanto com o que ele faz, mas o que fazem dos textos dele, porque o Gregório é extremamente citado. Ele é muito lido e citado na Baixa Idade Média depois. Tanto o período carolíngio, que vem logo em seguida, quanto na Baixa Idade Média. E ele é citado por quê? Porque ele constrói atribuições para que ele mescla essas duas funções, a do poder civil e a do poder secular. E ao mesclar isso, de alguma forma, ele constrói essa figura do rector, do reitor, que não é nem inteiramente um sacerdote e nem é inteiramente um príncipe. Pela primeira vez começa-se a enfatizar a possibilidade de que o príncipe, diferentemente daquele príncipe visto pelo Agostinho, não é um imperador romano. É agora um ministro, um sacerdote também. O próprio príncipe começa a ser interpretado como um sacerdote a partir dessas lições tiradas do nosso Gregório Magno. Tanto que isso é extremamente importante, porque é uma parte aqui que o autor comenta do tal do speculum, o specula, os specula, a palavra speculum é espelho, tá? E o termo espelho depois vai originar um gênero de tratado político chamado de espelho de príncipes. E o que é um espelho de príncipes? O espelho de príncipes é uma espécie de tratado educativo, um tratado político. Se escreve um livro de como se deve bem governar o Estado. E se entrega isso, ou às vezes, quando o príncipe é jovem, né, a gente está falando do príncipe filho do rei mesmo, aquele que está destinado ao governo, ou a um rei em exercício. O fato é que é um tratado que tenta orientar ao bom governo. É isso. E só para vocês perceberem que vocês sabem do que eu estou falando, o príncipe do Maquiavel é um espelho de príncipes, por isso o nome. Tá? Então, é de fato um gênero da tratadística política da antiguidade. Então, ela começa aqui e vai ter um papel muito importante depois. Então, pela primeira vez, o rei começa a ser esboçado como um sacerdote. Não tanto porque ele quer, digamos, eu não gosto desse termo, mas divinizar o rei ou o que seja, não é isso. Mas porque ele não vê a necessidade em separar esses dois planos. Porque ele entende, e isso é uma visão dele, nem é do Agostinho, de que o poder civil ele deriva do poder eclesiástico. Enquanto o nosso Gregório está dizendo isso sozinho lá, sem ninguém para disputar isso com ele, isso não é um problema. Mas quando isso for lido mais tarde, e for lido num contexto em que, lembra daqueles reis germânicos? Então, agora eles estão começando a ganhar poder. Quando eles começam a ganhar poder, eles ganham poder inclusive usando esse discurso inicial de olha, o meu poder tem que ser geral, tem que ser maior, tem que concentrar todo o povo germânico. Por quê? Porque eu sou um ministro de Deus. Mas a partir do momento em que os sacerdotes começam a se opor
a essa concentração de poder que o príncipe germânico tenta impor, isso vira um problema de disputa. Então, a ideia inicial de mistura desses dois poderes, né? E que, de alguma forma, eu comentei com vocês esses dias o Papa Gelásio, o famoso Papa Gelásio, que escreve essa teoria das duas espadas. O que ele faz? Ele tenta condensar essas duas teorias. Existem dois poderes, existem simbolizados por duas espadas. Um é o espiritual, outro é o secular. Um é a auctoritas, do poder espiritual, outra é a potestas, do poder físico, se pode dizer, do poder civil. Na origem, Deus deu as duas espadas ao Papa. Mas como ele não pode executar certas ações violentas, como ele não pode, por exemplo, aplicar as famosas penas de sangue, as penas sanguíneas, ele delega a segunda espada, a potestas, para que os príncipes desse mundo, os príncipes seculares, as autoridades civis, façam uma parte desse trabalho. Só que quando ele faz isso, ele cria o quê? Uma hierarquização. Ele está dizendo que, de fato, o poder sacerdotal está aqui e embaixo nós temos uma autoridade civil. É óbvio que, em certos momentos, isso vai criar o quê? Contradições e disputas. Porque enquanto cada um executa o papel que supostamente convém a si, não há uma polêmica. Mas quando se trata de concentrar poderes e esses poderes se encontram na própria jurisdição eclesiástica, aí eles não vão ser tão mais amistosos uns com os outros. Mas claro, isso para mostrar para vocês é uma espécie de projeção. Para mostrar para vocês que essa ideia germinada nos textos do Gregório Magno tem uma importância muito grande, não por aquilo que ela causou no momento próprio em que o Gregório Magno escreveu, mas porque ela vai causar nos próximos séculos da Idade Média. Mas o mais interessante é que, de fato, o Gregório Magno ele é uma espécie de divisor de águas, porque ele já não é mais antigo, ele não é um pensador antigo. Ele não está lidando com os mesmos problemas que, de alguma forma, tocavam a igreja primitiva e a igreja primitiva em expansão. Ele não está mais olhando para um império romano. O império romano é só o quê? É só um farelo, é só uma espécie de lembrança. Na prática, ele não existe. Ele não interfere mais nessas vidas. Tá? Então, nós lidamos com uma espécie de ausência de poder político. Quando ele fala aqui em um caráter antipolítico, não quer dizer que ele se opõe à política como existência de organização política. Ele está dizendo que não há uma separação entre poder secular e poder civil, porque não tem poder civil. Ele está lidando justamente com o quê? Com o seu próprio terreno. Ele faz as vezes de poder civil, porque não há ninguém que reclame esse poder civil naquele momento. Tá? Faz sentido isso para vocês? Sim? Mais ou menos? Muito bem. Mas a gente está construindo isso, mas parece aqueles brinquedos, tipo, como é que chama? Tá todo mundo assim? Como é que era? Era chapéu mexicano? Lembra disso? Eu sei assim? É tipo isso. Essa é a melhor metáfora para a gente. Professor, Só presta atenção que vai acabar a qualquer minuto. Não sou eu que vou desligar na sua cara, tá? Não, beleza, mas assim, é que dá para entender dessa maneira assim, que existe aquela questão do vácuo de poder, né? Como não existia um poder civil atuante, ele, com o poder episcopal, ele acabou tomando conta e meio que ditando as regras. Vai funcionar assim, assim, assado, dando autoridade às pessoas também que estavam abaixo do Papa, né, os bispos ali, dentro daquela realidade que eles estavam vivendo fora esqueça essa hierarquia. Ele é bispo. Fim. Ele é bispo, No máximo tem umas paróquias em volta dele.